boa tarde, amigos e amigas. É bom estar aqui novamente gravando uma aula para vocês de história. Então, a nossa aula de hoje, ela tem por tema a Revolução Russa. Então, é um prazer enorme poder entrar na sua casa, né? Poder estar agora no seu ambiente de trabalho, no seu tablet, no seu computador. Espero que você possa entrar lá no nosso canal, deixar a sua curtida. Você possa ir lá no nosso Instagram, Misael Mendes dos Santos, tudo junto. Deixar também lá a sua curtida e que você possa se inscrever no nosso canal para que você possa estar sempre recebendo o nosso material. Tá bom? Então, o nosso recorte hoje, ele começa lá no século XIX, com a Rússia e em sua estruturação, em sua consolidação como país, e os vários movimentos que fizeram com que isso fosse possível. E também nós trabalhamos lá, em 1914, lá a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, dentro desse contexto de guerra, todos os episódios que fizeram com que essa revolução ela pudesse ser possível através desse. E lá o ano de 1940, 1945, aí com o plano quinquenal estabelecido pelo governo de Stalin, pelo stalinismo. Então, essa Rússia do século XX, ela é marcada por diferenças profundas, né? E a consolidação do socialismo e aí, posteriormente, o surgimento da União Soviética são fatos importantes da história e desse contexto revolucionário russo. Então, a Rússia ela passa por transformações profundas lá em fevereiro de 1917 e depois em outubro, em fevereiro, pela Revolução, que marca aí a ascensão de uma burguesia, a queda do governo do Czar, um governo autoritário, e a instituição de um governo democrático burguês, e aí posteriormente com a queda desse governo burocrático governo e a instituição do socialismo e uma figura mais do proletariado. Para que isso pudesse ocorrer, mudanças profundas precisavam acontecer na própria Rússia, né? A Rússia lá dos seus primórdios, e aí vamos pensar lá o ano de 1900, 1905, a Rússia ela era em sua grande maioria agrária. Grande parte da população russa ela vivia no campo e a Rússia vivia um sistema próximo, quase que feudal, um semi-feudalismo. Então, da população de 130 milhões, somente 30 milhões moravam nos centros urbanos. Centros urbanos esses nós podemos destacar aí Kiev, Petersburgo e Moscou. A indústria da Rússia lá do século XIX, ela está sendo fortemente alimentada pelo capital estrangeiro. E aí nós podemos citar a presença aqui da França, financiando essa consolidação da indústria russa. O poder instituído lá na Rússia é um poder monárquico. E a figura de uma nobreza e da igreja ortodoxa russa. Estado e religião, eles não estão separados, eles estão unidos. Então nós podemos pensar aí em uma teocracia, em um estado teocrático. O poder do rei era um poder absoluto, ou seja, o rei ele tinha o poder para determinar todas as coisas que ele achasse conveniente, com o apoio dessa burguesia russa e também com o apoio da nobreza. Embora a Rússia ela fosse centralizada em torno do poder do Czar, ou rei, ela também tinha os seus partidos políticos de oposição. Dentre esses partidos eu vou citar três. O PSR, que era o Partido Socialista Revolucionário, que ele tinha como principal representantes os profissionais liberais, né, tinham os camponeses, e a ideologia deles era baseada no populismo e eles tinham como objetivo a instituição de uma democracia. Temos o POSDR, que é fundado lá em 1898,
que é o Partido Operário Social Democrata. Esse partido, lá no ano de 1903, ele sofre uma ruptura e ele se divide em duas correntes ideológicas. Os bolcheviques, que compunham a maioria dos representantes, eles acreditavam que deveria ocorrer uma mudança e que essa mudança ela deveria vir pelo viés da revolução. Uma revolução democrática, e que a liderança dessa revolução não viria por meio da burguesia, porque eles consideravam que a burguesia russa ela não tinha força para derrubar e também não tinha o desejo para derrubar o governo do czarismo, dos Czars. Os mencheviques, por outro lado, eles discordavam desse argumento e eles acreditavam que a implantação do socialismo deveria ser precedido por uma revolução burguesa e que depois essa revolução ela teria moldes capitalista e posteriormente daria base para o surgimento da revolução proletária. Tá? E o terceiro partido é o Partido Constitucional Democrata, o KD, né? Que eram as siglas do nome do partido lá na Rússia. Né? E eles acreditavam na implantação de uma democracia nos moldes que já existia nos países ocidentais. E era amplamente apoiado aí por uma burguesia. A Rússia ela passa por grandes transformações. O governo centralizador dos Czars, eles entram em um conflito com o Japão, lá no ano de 1905, pela região da Manchúria. A Manchúria ela é uma região que era antes pertencente à China. É lógico que o projeto expansionista japonês, e aí ele entra em conflito com o projeto expansionista da própria Rússia, que como nós podemos destacar, existe aí os projetos imperialistas dos países que estão querendo aí consolidar a sua força. O Japão ganha a guerra, né? E a Rússia, ela com a perca de uma grande quantidade de vida humana no conflito, isso traz a insatisfação popular. Esses populares, eles se reúnem em uma multidão na frente do palácio governamental e os policiais eles abrem fogo contra a multidão, matando um grande número de pessoas. Este episódio ele é conhecido como o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento ele marca o surgimento de uma instituição importantíssima lá no que vem a acontecer lá em 1917 com a tomada do poder, que é o surgimento dos sovietes, né? O conselho que é o Conselho Operário, e aí eles têm como líder desse Conselho Operário o Leon Trotsky, que é o líder desse Conselho Revolucionário, Trotsky, ele que vai ser uma figura assim importantíssima nos movimentos que vão levar à derrubada do governo e à instituição do socialismo. Então, dentre essas figuras emblemáticas da Rússia, nós também vamos destacar o Lenin. O Lenin que vem a ser um dos principais representantes do movimento dos bolcheviques pela tomada do poder, e do Stalin, que é uma figura importante dentro do partido comunista e que vem também a ser uma figura de um papel significativo na consolidação da política de expansão da Rússia e da consolidação da URSS, né, da União Soviética. Após o governo russo ele ter
autorizado que se abrisse fogo contra a multidão cria-se um clima de desconforto muito grande, né? Os setores revolucionários, eles ficam um tanto quanto desconfortáveis com essa ação tomada pelo governo, e diante dessa postura dos movimentos revolucionários, o governo resolve ceder, amenizar a sua política. E aí eles instituem a Duma. O que era a Duma? A Duma era um conselho parlamentar. Então, e eles instituem também uma constituição. Então a Rússia passa a ser uma monarquia constitucionalista. Mas a Duma, ela e o parlamento, eles não tinham tanta força, porque mesmo diante dessa política que o governo ele faz para meio que amenizar a pressão sobre ele, o Caesar ele ainda tinha um poder autoritário. Ele mandava além do próprio parlamento, o que não mudou muita coisa. Os conflitos eles são constantes. Quando aqueles soldados que estavam lutando contra o Japão, eles retornam novamente para a Rússia, que estavam lá disputando a Manchúria, o Caesar ele se fortalece, ele coloca os sovietes na ilegalidade, né? E ele expulsa vários dos partidários que eram considerados contra a sua política. Alguns são mortos e outros são exilados, saem para fora do país, temendo aí pela própria vida. Quando o país ele definitivamente entra na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados, né, do lado da Tríplice Entente, um grande número de cidadãos russos eles morrem. Para se ter uma ideia, lá em 1917 já haviam morrido 5,5 milhões de soldados no campo de batalha. E a maioria desses soldados que estavam morrendo lá no campo de batalha, eles eram compostos por camponeses. Com a morte desses soldados lá no campo, a instituição agrária, a estrutura agrária da Rússia, ela sofre um abalo enorme. Então começou-se a faltar produtos, gêneros alimentícios. O governo, ele institui uma espécie de racionamento para controlar o pouco alimento que ainda existia. Então, manifestações operárias, elas surgiram em grande parte do país, né? Por causa da fome, por causa dessa dificuldade, né? E o governo ele já tinha se tornado insustentável a sua política. Em meio aos pedidos para que a Rússia saísse da guerra, em meio aos conflitos de rua, o governo ele decidiu, ele determinou a ordem para que os militares eles atirassem na multidão, né? A multidão que estava lá na cidade de rapaz, esqueci o nome da cidade. Deixa eu pegar aqui, caraca. Na cidade de São Petersburgo.
protestos gerais, greves, né? E aí ele determinou que os soldados eles abrissem fogo contra a população desarmada. Os soldados, inconformados com isso, eles já estavam cansados, né, de ficar atirando na população, eles passaram para o lado da população, eles foram contra os seus líderes, né, contra as autoridades superiores e passaram para o lado dos revoltosos. Eles caminharam em direção ao palácio do governo e eles tomaram posse do local, do poder, né? Os sovietes, aquela organização, ela estava agora fortalecida porque ela tinha os camponeses, ela tinha os soldados e ela tinha os marinheiros, né? A monarquia ela foi derrubada e aí se implantou uma república. A burguesia, os cadetes, né, com medo aí de uma tomada geral do governo, eles instituíram aí um poder burguês, né, provisório, que tinha a liderança aí dos mencheviques, né? Tinha a liderança dos mencheviques, porque a maioria dos sovietes, das instituições soviéticas, elas eram controladas pelos mencheviques, eram controladas por uma burguesia. Eles instituíram esse governo provisório até que posteriormente fosse estabelecido aí o governo definitivo. Então, nós temos aqui um anacronismo, né? Porque nós tínhamos na Rússia desse período dois governos, um governo legítimo, e aí os revolucionários eles reconhecem a legitimidade desse governo, né? E os sovietes eles resolveram, os sovietes, eles resolveram não entrar nesse governo provisório burguês. Após a tomada da cidade de São Petersburgo, lá no ano de 1917, lá em fevereiro, para ser exato, de 1917, a cidade de Petersburgo passa a se chamar Petrogrado, né? E aí você tem uma dificuldade aqui, porque você tem um governo central, liderado pela burguesia, e você tem os sovietes, que não são contra esse governo, mas que não estão diretamente ligados a esse governo. E aí o que acontece? A burguesia, a classe mais rica, reconhecia o governo dessa elite, esse governo burguês. Mas a maioria dos trabalhadores, dos proletariados, eles reconheciam como poder os sovietes. Esse era o governo paralelo, né? O governo provisório, ele tomou algumas decisões erradas. Dentre essas decisões equivocadas que eles tomaram, foi a manutenção da Rússia na Primeira Guerra. Porque a Rússia ela tinha acordos com a Inglaterra e França, e eles não queriam romper esses acordos porque eles tinham uma certa dependência financeira, visto que a industrialização da Rússia ela estava sendo financiada por esses países. Então, por ter esses acordos financeiros, por ter esses acordos econômicos, eles não saíram da Primeira Guerra e continuaram a cumprir a mesma política feita pelos Czars. Mas algumas medidas importantes foram tomadas, né? Primeiro, eles permitiram o retorno dos dissidentes que tinham sido expulsos do país para que pudessem retornar ao país, e aí Trotsky
e Lenin, eles voltam do exílio, que eles estavam fora do país, e os camponeses, eles ocupam as terras que antes eram da nobreza, da monarquia, né? E aí, de certa forma, fortalece os movimentos dentro ali de Petrogrado, e fortalece também os movimentos soviéticos que começam a formar várias bases no restante do país. Esse ímpeto também do socialismo, ele começa a se fortalecer, a se consolidar. E Lenin, ele é uma figura importante, porque ele se torna o líder, uma figura importante dentro dos sovietes. Ele se torna uma representação política significativa. Né? Diante da política do governo provisório, da manutenção na guerra, na Primeira Guerra Mundial, se torna insustentável a manutenção desse poder. E lá em outubro, agrava-se a crise, né? E Lenin, ele ascende como uma liderança importante, com um discurso forte que diz que todo o poder deveria ser dos sovietes, das organizações sovietes, e que o povo, eles deveriam ter pão, que eles deveriam ter paz e que deveriam ter terra. Né? Ideais esses que estão muito próximos aos ideais que foram levantados durante a Revolução Francesa, né? Que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, esse discurso de Lenin, ele tem muito a ver com os próprios ideais da Revolução Francesa. Tá? Então, em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, eles tomam o poder. E aí Lenin, ele institui o Comissariado do Povo. Qual comissariado esse que é presidido por ele? Então ele passa a ser a figura central, e aí eles destituem aquele governo provisório e eles tomam o poder. Esse novo governo, eles tomam medidas importantes. Uma dessas medidas é justamente aquilo que a população tanto pedia, que era a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então lá, em 1917, 1918, a Rússia faz um acordo com a Alemanha, o acordo chamado Brest-Litovsk. E nesse acordo, a Rússia paga $1,5 bilhão para a Alemanha, ela perde parte do seu território e ela sai do conflito. Só que aí, uma situação ela ocorre na Rússia, quando esse governo revolucionário ele toma posse, eles estatizam os bancos, várias empresas também são estatizadas, né? O poder ele fica mais centralizado na mão do Estado, e a burguesia russa, diante da tomada do seu poder, diante da tomada dos seus bens, eles pegam em armas contra o governo proletário. E essa burguesia russa ela é acompanhada pelos países da Europa, por alguns países da Europa, que temiam que essa onda socialista, essa onda de tomada de poder, ela pudesse
se espalhar pela Europa. Então essa guerra civil, ela durou 3 anos. Durante o conflito, Lenin tomou medidas radicais importantes, né? Dentre elas, o comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? O comunismo de guerra foi a obrigatoriedade que os camponeses eles entregassem a sua colheita para o governo. E ele instituiu a NIP, que era o governo bolcheviques, né? Eles concentravam grande parte da economia em suas mãos. Diante disso, os camponeses eles se recusavam a entregar suas colheitas. Isso levou à morte de um grande número, né? A produção de alimentos ela caiu significativamente, e estima-se que em 1921 cerca de 5 milhões de pessoas teriam morrido de fome, né, devido à falta de alimento. A instituição da NIP, ela tinha como objetivo, de certa forma, voltar o país aos moldes capitalistas, né? Então, algumas empresas com um mínimo de 20 operários, elas passaram para a iniciativa privada. Os agricultores poderiam agora comercializar o seu próprio produto, né? E aí, em 1924, a produção russa, né, ela se consolidou. E a Rússia, ela deixou de ser Rússia, e eles instituíram a União das Repúblicas Socialistas, a URSS, ou a União Soviética, como nós comumente conhecemos. Esse período ele é marcado por disputa de poder muito grande dentro do partido. Lenin ele morre, e aí duas figuras importantes do partido começam a disputar o poder. Então, de um lado está Trotsky, que era secretário-geral do partido, e do outro lado está Joseph Stalin. O Trotsky, ele defendia que a revolução ela deveria ser permanente, que ela deveria consolidar-se dentro da Rússia e que depois ela deveria espalhar-se pelos países capitalistas da Europa e depois pelo mundo. Por outro lado, o Stalin, ele acreditava que o socialismo ele deveria ser consolidado, que ele poderia ser consolidado em um único país. E que os países capitalistas eles não estavam preparados ainda, que a conjectura política daquele momento não era apropriada para a expansão do regime. Nessa disputa de poder, o Stalin ele acaba ganhando. O Trotsky, ele perdeu postos importantes. É lógico que Stalin ele foi minando a figura de Trotsky dentro da estrutura de poder, para que ele pudesse consolidar o seu próprio. Então, ele perde o comando estratégico da política militar do partido, né, que ele foi um dos principais representantes ele foi um dos principais representantes da Guarda Vermelha, que foi a guarda instituída pelo partido na sua liderança para
combater durante a Guerra Civil, para combater os oposicionistas, e perdendo forças, ele acaba sendo expulso do partido, expulso da própria Rússia. Ele é lógico, por causa da política, da visão que ele tinha da expansão do socialismo por toda a Europa, é lógico que nenhum país da Europa ia querer ele, e ele fica exilado lá no México. Porque no México havia uma ideologia, o presidente nacionalista Lázaro Cárdenas, ele ampara o Trotsky lá na região, e que posteriormente, diante da perseguição, vem a ter um fim trágico. Uma vez que Stalin ele toma o poder, ele marca uma forte repressão política contra seus opositores, e ele institui o plano quinquenal para substituir a NIP. Isso a partir de 1928. Esse plano, ele tinha metas estipuladas de 5 anos para o fortalecimento e o controle de determinadas estruturas do Estado. É um período em que a indústria russa, ela explode. Então, a economia, na produção de máquinas pesadas, a Rússia ela começa a produzir aí, de certa forma, a beneficiar-se disso. Mas os bens de consumo mais básicos, eles não foram tão beneficiados, e também a produção rural, a produção do campo também, ela não é tão beneficiada por isso. Uma marca desse governo de Stalin é um governo burocrático. Então, é lógico que ele se acerca de pessoas de sua confiança, e essa burocracia dá um privilégio a um determinado grupo da sociedade, e que determinava os objetivos e os métodos que a economia russa ela deveria ter. O primeiro plano quinquenal ele vigorou até 1928. No plano político, o stalinismo ele perseguiu fortemente aqueles que ele considerava opositores dos ideais comunistas, das ideologias. Os sovietes, eles perderam, depois do exílio de Trotsky e da morte de Lenin, perdeu a sua identidade. Sobre o governo de Stalin, que se torna um ditador, um grande número de pessoas foram mortas dentro do regime. E a Rússia se consolida, mesmo sendo um governo autoritário, a Rússia se consolida, a União Soviética, ela se consolida e se fortalece frente aos países de estrutura capitalista. Então, foi um prazer enorme compartilhar essa aula com você. Espero que você tenha apreciado. Deixa a sua curtida no nosso canal do YouTube. Se inscreva para que você possa estar sempre recebendo as nossas aulas. Fica aqui um abraço forte do seu professor Emisael e até a próxima aula.